E vamos para o terceiro testemunho de Israel, porque são muitos o que Deus fez na vida de Israel. Em 2018 Deus foi maravilhoso, como todos os dias Ele é maravilhoso em nossas vidas. Ele é quem cuida de nós, porque o problema de saúde que Israel teve em 2014, que as plaquetas baixavam, subia, achavam, não deu em 2018, porque Israel ficou entre a vida e a morte. E Deus foi maravilhoso, cuidou dele, deu vida. Em 2020, Israel não podia ter contato com produto químico e começou a pandemia e Deus cuidou de Israel, porque as plaquetas começaram a cair muito, baixando muito, e ele começou tomando corticoide, a dose foi aumentando, outra medicação foi tomando, fora o corticoide, era 2 medicações, e meu filho ficou muito inchado do corticoide. E como mãe, me preocupei de procurar o hemato novamente para ver a situação de Israel, e procuramos em Campinas novamente. Passei pelo médico, ele disse que ele suportaria tomar aquela dosagem de corticoide e depois ir fazer a desmama. Quando começava a fazer a desmama, as plaquetas começavam a baixar novamente, tem que voltar a dose alta de novo. E ele muito inchado. Foi onde eu procurei o HU novamente. Orei a Deus e procurei o HU, onde ele tinha feito em 2014. Tinha sido internado lá também. Deus preparou uma médica maravilhosa. Glorifico a vida dela. Deus abençoe ela grandemente, que é a doutora Thaís, porque ela chegou também no momento que mais nós precisávamos. E ali eu conversei com ela, mostrei os exames de Israel, contei toda a situação de Israel. Ela disse: mãe, vamos começar a tratar. E ela começou as consultas e ela via que não tinha resultado. Ela olhou para mim e disse: mãe, ou opera ele, tira o básico para ver se normaliza essas plaquetas, ou ele vai estourar, a pele não vai suportar, vai começar a se abrir, de tanto corticoide que ele está tomando. E ao chegar em casa, quando eu falei que ele ia fazer uma cirurgia, a família assim ficou apreensiva logo, com medo. Mas Deus já tinha falado comigo. Deus falou assim: filha, o teu filho vai passar por um procedimento cirúrgico, mas antes dele entrar, eu estou na sala. Eu estou na sala, porque eu sou médico dos médicos. E eu que vou fazer a cirurgia dele. E ali eu comecei a orar. Vim para Souza e Deus também disse. E depois da cirurgia, poucos dias ele vai tomar medicação. E procura, pesquisa, Revolade 50 mg. E eu comecei a procurar essa medicação na internet. E às vezes eu comentava e dizia: não vai acontecer isso. Eu disse: Deus falou comigo. E tudo isso Deus vai permitir acontecer, porque Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Como está lá no versículo 23, 19. Mas é Deus que está cuidando. E ali eu comecei a orar. Viemos para Souza, deixei o papel em Campina. E eu disse: Senhor, se foi tu que falou comigo, me dá uma confirmação, que meu esposo chegue para mim e diga: vamos levar para Campina, e pega o papel e dá a entrada. E assim, um dia Israel, meu esposo, disse:
hoje nós vamos se arrumar, porque amanhã cedo vai para Campina, porque Israel vai fazer essa cirurgia. Isso foi confirmação do Senhor de tudo que ele tinha falado comigo. Tudo. E eu dei entrada. Menos de um mês Israel fez a cirurgia. O médico olhou para mim e disse: mãe, eu nunca vi uma cirurgia mais abençoada nesse período que eu trabalho. Vários anos, nunca vi uma cirurgia abençoada igual a do seu filho Israel. E ali ele ia passar 12 horas no UTI, mas ele passou 24 horas. Porque Deus é tão lindo, eu não entendi. Quando ele entrou no UTI, porque tem que passar pela cirurgia, né, que foi tirado o baço. E quando foi meia-noite, Israel começou a se apavorar. E eu não entendi. E as enfermeiras, vamos agir. Mas eu não entendi nada. E eu dizendo: Israel, acalma. E ali ele voltou ao normal. Um minuto. Mas quando eu vim para a casa da minha cunhada, Deus usou a missionária Dilma. E disse que naquela hora que ele se apavorou, Deus estava dando vida novamente a ele, porque disse que a pressão dele zerou. E Deus chegou com vida. E eu não tinha comentado nada com ninguém do que tinha acontecido, mas Deus disse que chegou e deu vida naquele dia. Olha quantos milagres o Senhor fez na vida de Israel e está fazendo na minha e na sua vida. E ali fez a cirurgia, fomos liberados. Poucos dias depois fomos liberados, fomos para a casa da irmã Salete novamente. E com um mês fui para um ciclo de oração da Assembleia de Deus em Campina. E Deus disse assim: quando tu chegar em casa, tu vai ver teu filho e ele vai estar desse jeito. E Deus me mostrava uma visão de Israel, todo com uma manchinha roxa. Eu disse: Senhor, amém. E ali quando eu cheguei, Israel estava do jeito que Deus mostrou. E eu fui fazer um hemograma no outro dia. E as plaquetas de Israel estavam 10.000. E eu liguei para a médica. E a médica, a doutora Thais, disse: olha, tem que trazer ele para o hospital porque ele está correndo risco de vida. Pode ter sangramento. Aí Israel olhou para mim e disse: mãe, não me leva, porque o Deus que cuida de mim, o Deus que nós serve é o Deus que está cuidando de mim. Eu não quero ir para o hospital. E ali eu obedeci a Israel, porque eu vi Jesus falando comigo. Levei para casa da minha cunhada. E ali nós ficamos glorificando a Deus, pedindo a Deus que cuidasse de Israel. Essa medicação era R$18.000, a medicação que Deus me apresentou para me pesquisar antes mesmo de Israel fazer a cirurgia. Ele tomou essa medicação rebolado, 50 mg, ele tomou mais ou menos 6 meses, aí acabou, porque tem que fazer licitação e aguardar chegar. E era dos Estados Unidos essa medicação. E as plaquetas de Israel 10.000, eu não tinha condições. Para mim vender alguma coisa, para pegar, comprar essa medicação, ia demorar muito. E Deus cuidou dos mínimos de etapa. E ali fui para a igreja, numa segunda-feira, ciclo de oração, lá em Campina Grande, a Assembleia de Deus Missões. Fui eu e minha cunhada, irmã Salete. E Deus ali usou a dirigente daquele culto. E disse, quando terminou, disse: irmã, eu não sei o que você veio atrás. Eu pedi ao Senhor. Mas todo o tempo do ciclo de oração, eu olhava para você e para a irmã Salete, você estava com um lençol branco. E o lençol branco significa vitória. E eu sabia o que eu tinha que pedir a Deus. A cura de Israel. E ali eu cheguei em casa feliz, alegre, porque eu sabia que Deus ia curar Israel. E
Quando foi na quarta-feira, isso foi numa segunda, na quarta eu fiz um exame de Israel, sem nenhum comprimido, que pelo olho humano, ele só subia as plaquetas se ele tivesse esse comprimido, e não tinha nenhum comprimido. Eu fiz um exame, e quando o resultado saiu de tarde, o laboratório segurando, porque dizia que estava errado, o exame estava errado. E eu apavorada também, porque eu não estava entendendo. Eu digo, já sei que está em zero. As plaquetas de Israel estão em zero. Por que não querem liberar? Porque diz que está errado o exame. Aí foi nós conversamos e o laboratório disse, não, eu vou liberar. Quando liberou, as plaquetas de Israel estavam mais de 1.300.000 e poucos mil. Porque eu entendo que foi uma injeção do Senhor que veio do céu. A injeção do céu. Até hoje, Israel não toma nenhuma medicação mais. Ele fez a cirurgia em 2021. Ele não toma nenhuma medicação mais. As plaquetas dele é 500 mil, 300 mil, 600 mil para nós. É alterado, mas para ele que vivia com as plaquetas de 10, 15 mil, 40 mil, 5 mil, 2 mil, é normal. E eu entendi ali que Deus curou Israel. E hoje Israel é uma criança saudável. Antes ele só vivia mais isolado porque a imunidade dele era baixa, e hoje ele tem contato com tudo. Hoje ele tem 13 anos, está completando 14 anos no próximo mês. Louva ao Senhor, dá o testemunho, porque Deus é fiel. Porque se não fosse a mão do Senhor sobre a vida de Israel, hoje Israel não estava aqui mais com nós. Não estava mais com nós aqui. Porque foi o Senhor que cuidou. Nos mínimos detalhes. Foi o Senhor que curou. Foi o Senhor que sarou todas as feridas do corpo dele. Hoje ele tem umas manchas ainda da catapora, queloide, porque eu entendo que Deus deixou essa cicatriz nos braços só para mostrar as marcas do testemunho para ele dar. Dizer, foi Deus que curou, foi Deus que me deu vida. Porque na mão do médico, ele não tinha cura. Ele não era nem para existir mais. Mas Deus curou. Era uma doença crônica, não tinha cura. A PTI, mas Deus curou. Em 2018 a bactéria era para matar, mas Deus deu vida. Deus deu vida. Foi desenganado, mas Deus deu vida. Porque quem tem uma promessa do Senhor pode passar 10, 15 mil anos, mas a promessa não cai por terra. Porque quando Deus faz, Deus promete. Tudo é no tempo do Senhor. Foi 8 anos de lutas, mas Deus nos deu vitória. Amém. Especial a nossa família, que foi fundamental nesse processo, né? Nesses momentos mais difíceis que nós passamos. E agora com vitória. Glória a Deus, com a vitória de Israel. Em nome de Jesus, quero agradecer a minhas cunhadas também, meus cunhados. Agradecer a todos que nos ajudarem de uma forma, tanto de oração, financeiramente, com apoio. Eu quero que o Senhor venha abençoar cada um, em nome de Jesus. E em 2018, quando nós saímos do HU, e Deus falou em meu coração que eu abrisse as portas para glorificar o nome dele. E quando foi em 2019, nós fizemos um culto e completou 6 anos esse ano, em fevereiro, que nós estamos na obra
fazendo a vontade do Senhor, glorificando o nome dele, dizendo que ele é bom. É a última segunda-feira do mês. Eu abro as portas, eu e minha família, para glorificar o nome do Senhor. E que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.